Meus amigos, boa tarde. Boa tarde. Hoje, nesse sábado, nós vamos ter o prazer de ouvir novamente na nossa casa nosso companheiro Joaquim Bueno Neto de Limeira, que vai falar para nós a respeito da desigualdade das riquezas. Bem, o Joaquim, ele é administrador de empresas, ele frequenta um centro de Limeira que é especializado no estudo do Evangelho. Então, assim, apesar de tantos séculos, 2000 anos que nós temos ouvido falar das lições de Jesus, ou temos acompanhado, temos conhecido as lições, ainda assim nós não passamos pelos 3 passos mais importantes. O primeiro passo, não os 3 por completo, mas o primeiro passo nós já passamos, que é entender a importância das lições do Mestre na nossa vida. O segundo passo é entender a necessidade de estudar os ensinamentos do Mestre e assimilar o conhecimento daquelas lições. E o terceiro passo, que é o mais importante, que é a prática de tudo aquilo que ele nos ensinou. Nós ainda podemos entender que nós passamos pelo primeiro, talvez estejamos no segundo, mas o terceiro é o nosso desafio dessa encarnação. Então nós costumamos dizer que, como espíritas, muito provavelmente, assim, aqueles que têm um coraçãozinho um pouquinho mais ameno, um pouquinho mais suave, talvez esteja na segunda encarnação como espírita, pelo tempo. Mas a grande maioria de nós está passando pela primeira encarnação dentro do Espiritismo. Praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou ainda é um desafio muito grande, porque nós lutamos contra as nossas tendências milenares de cometer erros e achar que os erros estão corretos. Nessa fase de revisão do nosso posicionamento, de entender o que precisa ser mudado em cada um de nós, é que nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades de ouvir os esclarecimentos sobre o que de fato Jesus nos disse. É simples, O que Jesus nos disse? Amem-se, apenas pratiquem o amor. Só isso ele disse. Todo o demais que existe dentro do Novo Testamento são exemplos. Então o que ele nos traz são os exemplos para que nós possamos entender como praticar o amor que ele nos ensinou. E o Joaquim vai falar para nós hoje sobre um desses temas que é fundamental para nós. Entender o porquê da desigualdade dos bens materiais. Não só dos bens materiais, mas da desigualdade de uma forma mais ampla. Então Joaquim, como nós costumamos dizer, todo aquele que vem aqui a esta casa e vem com o coração repleto de amor, sempre nos ensina muito. Então vamos aproveitar nessa tarde a oportunidade de ouvir mais sobre o Evangelho, trazido pelo nosso companheiro que tanto estuda. Ele disse que ele não era espírita, ele não é espírita desde que nasceu, mas a esposa dele sim. Aí de repente, num determinado momento, ele começou a assistir uma novela, Viagem, acho que é a segunda versão provavelmente. Aí começou a achar interessante, começou a perguntar para a esposa coisas a respeito da doutrina. De lá para cá, ele se apaixonou pela causa e estuda as lições do Mestre. Vamos aproveitar essa oportunidade na tarde de hoje e vamos ouvir e vamos apreciar e refletir sobre tudo que o Joaquim nos trouxe. Muito boa tarde para todos. Para nós é uma alegria imensa estar aqui na Associação Espírita de Americana. Agradecemos o convite super simpático aí do Edson, para rever os amigos outra vez e podermos nós aqui estarmos também para aprender, não para ensinar. Todos nós na doutrina somos aprendizes eternos,
e temos essa oportunidade nessa bela tarde de sábado de refletirmos juntos, de pensarmos juntos, né? À luz desses ensinos maravilhosos do Consolador prometido, dentro daquela proposta de Jesus, né? Lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há tanto conhecimento dentro dessa doutrina abençoada que nos acolhe hoje em seus braços, para nós aprendermos, para nós caminharmos como espíritos livres, mas conscientes das nossas responsabilidades. Então temos essa tarefa hoje muito boa, muito agradável, de trabalhar com vocês esse tema bem específico que é a desigualdade das riquezas, né? De início eu preciso dizer que esse assunto, tanto para materialistas quanto para aqueles que têm alguma crença em Deus, é um assunto que incomoda. Para materialistas que não têm muitos bens como gostariam de ter, sentem inveja dos que têm muito. E aqueles que têm muito sempre sentem que gostariam de ter mais que os outros, que têm mais que eles. E aqueles que têm alguma crença em Deus, que acreditam em um ser supremo, um Pai Criador, muitas vezes ficam a se questionar como é possível um Deus soberanamente justo e bom e tanta desigualdade. Sobretudo no Brasil, um país assinalado por uma desigualdade muito grande. Então, quando pensamos nesse tema, logo nos recordamos de uma entrevista que o senador Cristóvão Buarque, hoje senador, na época ministro da Educação, ele deu a um canal de TV, não me recordo bem, acho que foi a TV Bandeirantes, onde ele contava o caso de uma dama muito rica, que tinha uma filha pequena em idade escolar. E ela tinha uma secretária que vinha fazer o serviço no lar, que também tinha uma filha na mesma faixa etária da sua. As duas passavam o dia brincando, que a secretária trazia a menina, brincava. Quando chegava no horário do almoço, almoçavam juntas. E depois chegava o horário da escola, as duas desciam juntas, no mesmo elevador. Mas a menina, filha da secretária, ganhava a rua, andava algumas quadras até o ponto de ônibus, esperava chegar o coletivo, ia até uma escola na periferia da cidade, e ali ia fazer a sua parte de estudos do ensino fundamental, numa classe com professores desmotivados, alunos menos motivados ainda, pouquíssimos recursos pedagógicos. Já a filha da dama rica descia pelo mesmo elevador, mas ia até o subsolo. Entrava num carro do último ano, moderno, e em 5 minutos estava numa escola, no centro da cidade, muito bem aparelhada, com todos os recursos pedagógicos, com professores extremamente motivados, um computador por aluno, e ali ela aprendia, fazia a sua parte de ensino. Chegado o fim do horário escolar, as duas retornaram para sua casa. A filha da secretária ia até um ponto de ônibus novamente, esperava chegar o coletivo. Ia embora para casa, chegava à noitinha em casa, num bairro distante do centro, e tinha que ajudar a mãe com os afazeres da casa, organizar tudo. Enquanto a filha da dama rica saía da escola, a mãe já estava esperando na porta do colégio. Em 5 minutos estava em casa. Ela subia no elevador, entrava no seu quarto. Um quarto com todo o conforto, toda a disponibilidade, um computador de último tipo e outros recursos para poder estudar com tranquilidade e todo o conforto possível. Então, o ministro da Educação comentava: qual é a possibilidade de nós compararmos a competição dessas duas crianças? Não estamos dizendo que é o recurso que vai garantir o sucesso, porque nós temos muitos exemplos de crianças que tiveram uma infância extremamente humilde, muito difícil, e se tornaram excelentes profissionais na sua vida. Cursaram uma vida acadêmica excepcional e foram exemplo para os outros. E temos também aqueles que tinham tudo, que os pais deram tudo e não se tornaram nada. Então não é o recurso que garante, mas que fica uma sensação de que um tem mais privilégio que o outro, uma diferença de vantagem competitiva, um sai bem mais na frente do que o outro. Lá essa sensação nos deixa. Então o tema da desigualdade das riquezas é algo que desperta em nós esse sentimento de tentar compreender. E a doutrina espírita, nesse sentido, tem um conteúdo para nos dar que é extraordinário. Porque tentar entender a desigualdade das riquezas
com uma existência apenas para nós, única e definitiva, é impossível. Não dá para entender. A doutrina espírita, apresentando a lei da reencarnação, nos oferece de mão beijada todo um conjunto de ensinamentos para compreendermos o que é. Por que não são igualmente ricos os homens? O que aconteceria se a repartição da riqueza fosse possível? Se todos pegassem a mesma fatia do bolo? Como seria isso? Então nós vamos nos servir, para começar, de um pensamento dessa nossa saudosa Terezinha Oliveira, né? Memorável, instrutora, escritora, palestrante, né? Por quem sempre tivemos um respeito muito grande. Nesse livro Iniciação ao Espiritismo, onde ela tem um capítulo dedicado à desigualdade das riquezas, que considero um dos melhores trabalhos nesse assunto. Ela vai na esteira do pensamento do codificador Allan Kardec, que nós temos que reverenciar aqui sempre, né? O trabalho que existe em O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec sobre a desigualdade das riquezas, de sua autoria, tem resposta para todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. É um artigo pessoal do codificador. Antes das instruções dos Espíritos está lá, desigualdade das riquezas. O próprio Kardec explica e esmiuça todas essas questões. Não deixa nenhuma dúvida ao leitor sério e atento para compreender. E não deixa, ou não perde em nada para os espíritos superiores que logo depois vão falar, logo depois dele. O nível do entendimento e do conhecimento do codificador está equiparado aos espíritos superiores que o assessoram. É um texto lindo, e a professora segue na esteira desse raciocínio do codificador. Então ela começa dizendo assim: se a riqueza chega a causar muitos males, não é a ela que nós devemos inculpar, mas ao homem ou ao ser humano que dela abusa. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria colocado na terra. Compete ao homem produzi-la bem. Então Deus distribui os seus bens para que nós possamos fazer bom uso, para que nós saibamos utilizá-lo. E como é que nós descobrimos a riqueza? Como é que esse assunto foi se desenvolvendo ao longo da história? Para não sermos longos demais nem muito cansativos, o fato é que, antigamente, diferente de hoje, que quando nós saímos na rua Olavo Bilac, temos que olhar para ver se não tem um carro passando e nos envolver em um acidente. Naquele tempo, quando estávamos nas cavernas, quando éramos homens muito primitivos, saíamos da caverna e a nossa preocupação era olhar se não estava saindo ou andando um tigre dente de sabres, com aqueles dentes enormes, afiados, louco pelo seu café da manhã. E quando nos encontrava, nós não tínhamos outras alternativas a não ser fugir, tentar escapar. Às vezes funcionava, outras vezes nem tanto. O fato é que um dia nós nos deparamos com este animal enorme na nossa frente e fomos afastando, fomos recuando, fomos tentando escapar do seu ataque. E de repente, quando demos um passo para trás, escutamos um cleque. Olhamos, era um pequeno galho pontiagudo. Instintivamente lançamos mão daquele galho e fizemos esse movimento, seja o que Deus quiser. Quando a fera saltou sobre nós, sentimos-lhe um impacto. Mas, quando abrimos os olhos, o galho havia trespassado o seu crânio e descobrimos que nós também podíamos ser predadores. Saímos da base da cadeia alimentar e fomos para o topo. E começamos a caçar. E as pessoas começaram a se unir em torno do caçador mais habilidoso. Começou a crescer, os clãs começaram a crescer. E foram encontrando outros clãs crescendo também por causa dos guerreiros vizinhos. E nós na época precisávamos aumentar ainda mais o clã, começou a ficar pequeno. E aí achamos uma solução diplomática muito fina, muito refinada, muito educada. Começamos a guerrear clã contra clã. E aí, aqueles que perdiam eram escravizados, com o trabalho escravo. Começou a facilitar o processo da produção. Arávamos a terra com o boi, veio a possibilidade de arar a terra com o cavalo. E aí a produção foi aumentando. Começaram a surgir os excedentes econômicos, os impérios. E nós precisávamos nos proteger dos ataques bárbaros. Criamos os feudos. Vilas começaram a se formar em torno dos campos.
E aí vai aparecer uma figura, um cidadão, que tinha um tino comercial espetacular. Ele conseguia identificar uma necessidade na vila que tinha alguém no campo que fabricava. E ele descobriu que tinha um cidadão que fazia um calçado espetacular. O solado era perfeito, o couro em cima, a forma de amarrar, era tudo muito bonito. Ele começou a oferecer o calçado do moço da vila para o campo. E aí as pessoas começaram a ver aquele calçado, começaram a se interessar. E ele falou assim, olha, eu estou trazendo mais pedidos. E aí o artesão, que era todo um trabalho artesanal, não conseguia dar conta de tantos sapatos. Este comerciante teve a feliz ideia, vamos fazer assim, eu trago para você 2 funcionários, eu remunero os funcionários e você vai me fazendo mais sapatos. E aí começou a ocorrer a especialização do trabalho. Havia um funcionário que só fazia o solado, o outro que cuidava só do couro, da parte de cima, o outro que só cuidava do cadarço. E isso foi um passo para a revolução industrial, a especialização do trabalho. Que Chaplin vai refletir muito bem num filme que ficou famoso, Tempos Modernos, daquele homem que sai da fábrica de tanto apertar parafusos. Ele ganha a rua fazendo esse movimento e chega em casa fazendo esse movimento. Né? Tempos modernos. Esses são tempos modernos. A riqueza atinge um ponto culminante. E hoje cabe às ciências econômicas e às ciências da administração tentar explicar o fenômeno da riqueza, a distribuição da renda, os processos micro e macroeconômicos. Isso é função das ciências econômicas. Mas e nós? Nós ficamos com aquela sensação, como entender o problema da desigualdade? Sendo Deus tão bom, tão justo, como entender o processo da desigualdade? Por que são tão desiguais? Por que não são todos os homens ricos igualmente? O que é que Deus tem por trás dessa história toda? Então nós vamos buscar na codificação e vamos ver que os bens da terra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, o ser humano, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos inteligente e íntegro desses bens. Mais ou menos inteligente e íntegro. Edson, me permite uma pergunta. Você tem algum imóvel registrado no seu nome? Está com escritura, tudo certo? Não te pertence mais. Os bens da terra pertencem a Deus. Você é um usufrutuário, né? Mas a questão continua a nos perturbar, e aí a gente vai encontrar Kardec fazendo essa pergunta: por que não são igualmente ricos os homens? E aqui tem uma frase que ela resume o entendimento muito fácil. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Gente, tem pessoa que tem ojeriza de trabalhar. Tem pessoa que quando chega domingo à noite e toca a música do Fantástico, a pessoa começa a sentir calafrio. Tem ojeriza de trabalhar. Não tem o mesmo hábito de se esforçar, de adquirir, de prosperar como outras criaturas. Os seres humanos são diferentes. Me recordo quando estava no ensino médio, tinha um professor de economia, ensino técnico, que disse uma vez em sala de aula que o salário mínimo não deveria nunca subir. E aí foi uma catástrofe na aula, porque você tem adolescentes, jovens, quase todos muito rebeldes, e acabou a aula do professor. Na semana seguinte, porém, quando ele voltou, os ânimos estavam mais calmos. Aí ele foi explicar: o salário mínimo não pode subir muito, porque se ele subir demais, vai colocar uma sensação de conforto nas pessoas, que ninguém vai se esforçar para procurar o melhor. Estaremos tão satisfeitos nas nossas necessidades, que não vamos buscar melhorar. Então há pessoas que não são ativas nem laboriosas para adquirir. Se adquirir um ponto já está ótimo, não se esforçam. E é pelo esforço, vocês viram nessa pequena história que nós contamos rapidamente, ao longo do processo evolutivo, o homem foi buscando, buscando, buscando. E a necessidade, diz a professora Terezinha Oliveira, é a mãe do engenho. É ela que gera o desenvolvimento da inteligência. Da mesma forma que o homem buscou desenvolver a ciência e desenvolveu a inteligência, um dia essa inteligência vai fazê-lo buscar as grandes verdades morais.
Então, assim como não tem aquelas criaturas que são igualmente ativas e laboriosas, há também aqueles que não são sóbrios e previdentes para conservar. Tem gente que não consegue conservar o que adquire. Não consegue. Há muitos anos tivemos uma reflexão proposta por um confrade nosso, doutrina espírita, Marco Aurélio Rosa, e ele contava que no Rio de Janeiro, uma comunidade recebeu um conjunto habitacional pronto, muito bem organizado, e as pessoas receberam aquilo e começaram a habitar. Em poucos meses, quando foram verificar o conjunto habitacional, não tinha mais torneira, não tinha chuveiro. O pessoal havia depredado tudo e vendia aquelas coisas. Sabe, é uma coisa curiosa. Nós temos dificuldade, não são todas as pessoas que estão preparadas para conservar o que adquirem. Então não se pode igualar os seres humanos. Cada criatura tem um nível de compreensão, de esforço e de trabalho. Então, se a repartição da riqueza fosse possível, Kardec faz essa pergunta, né? E se fosse possível a repartição da riqueza? Indaga aos espíritos superiores. Eles vão dizer para nós, primeiro, que se fosse possível a cada um caberia uma parcela mínima e insuficiente. Segundo, não haveria recursos para os grandes trabalhos que promovem o progresso e o bem-estar. Sabe, a ciência depende desses recursos financeiros. Se não fossem os investimentos que nós tivemos no século passado e até hoje em tecnologia da informação, nenhum de nós teria esses aparelhinhos que a gente carrega no bolso, que a gente chama de celular, mas faz de tudo menos telefonar. Não fossem os investimentos em agricultura, nós não teríamos alimentos aos preços que nós temos hoje. Seria muito mais caro, condições exorbitantes de nós adquirirmos. A medicina, por exemplo, careceria de recursos para as suas grandes investigações e seus avanços. Então, se fosse possível repartir, nós não teríamos recursos para tudo aquilo que promove o progresso e o bem-estar. Então Deus sabe o que faz. É ao homem que cabe ter o bom senso, o discernimento de trabalhar com a riqueza. Lembre-se que nós somos usufrutuários, né? Deus a distribui a seu grado. Ele desloca a riqueza constantemente para que as pessoas aprendam a fazer bom uso dela. Ele conhece a nossa malícia, conhece a nossa dificuldade. Sabe que se nós fôssemos eternamente possuidores de recursos, nós nos acomodaríamos, nós ficaríamos numa situação de conforto, né? Então, tendo o suficiente, olha lá, o homem não sentiria a necessidade que o império é progredir. Agora eu entendi o que aquele professor falava lá no ensino médio. Se nós tivermos o suficiente, não vamos desenvolver a nossa inteligência. Não vamos sentir o aguilhão da necessidade que nos impele a progredir. E por fim, em pouco tempo, o equilíbrio seria desfeito, porque não se pode igualar os seres humanos. Cada criatura tem o seu tempo evolutivo, tem a sua forma de agir diante do dinheiro. Há aqueles que não querem se esforçar para trabalhar com a riqueza. Não sabem, não conseguem trabalhar com a riqueza. E há aqueles outros que conseguem trabalhar muito bem. Conseguem gerar emprego, conseguem ser indivíduos que promovem o bem-estar da sua sociedade, onde estão inseridos. Tudo bem até aqui? Então vamos ver o codificador dizer que a origem do mal, aí falando do problema da riqueza, reside essencialmente no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie, pessoal, de toda espécie, vão cessar quando os homens se regerem pela lei de caridade. Lá no Livro dos Espíritos, vamos ver Kardec perguntando às entidades venerandas: mas a repartição da riqueza não seria a solução dos males da sociedade? Porque há muitos indivíduos que acham que a repartição resolveria o problema. E aí os espíritos respondem com uma sabedoria: esses homens são cultivadores de sistemas, ou ambiciosos, cheios de inveja. Combatei o egoísmo e parem de sonhar com quimeras. Parem de sonhar com utopias. É necessário trabalhar a fonte do problema.
trabalhar o egoísmo, combater o egoísmo, é necessário ter em mira que nós precisamos construir uma sociedade sólida. Mas não é preparando sistemas ou através de projetos ou decretos ou leis que nós vamos resolver a questão. E aí nós vamos ver Kardec, pessoal, numa de suas viagens de divulgação da doutrina, fazer um discurso memorável, onde ele diz: não adianta preparar o sistema para o homem, é necessário preparar o homem para o sistema. Assim como você precisa preparar um operário para colocá-lo no trabalho. Como é que você coloca um operário despreparado no trabalho? Não pode. Não adianta preparar o trabalho para o operário, você precisa preparar o operário para o trabalho. Não adianta prepararmos um sistema ou uma doutrina, seja sistema capitalista, socialista, qual for, se não tivermos o homem preparado para viver nesse sistema. Quando então nós estivermos regendo a nossa sociedade pela lei da caridade, aí sim conseguiremos colocar em prática, pela educação moral, né? Que a ciência econômica cabe estudar todos esses processos, mas é a educação moral que será o fiel da balança para renovar todos esses processos, onde o mais forte vai sempre proteger o mais fraco. Muito bem. E aí nós temos Jesus de novo, né? Em Mateus capítulo 26. Quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim sempre me tereis. É curioso que ele cita essa frase, que é uma citação de Deuteronômio 15:11. Lá você tem: nunca deixará de haver pobres na terra. Olha que coisa curiosa, pessoal. Olha que coisa curiosa. Em vão nós sonhamos em acabar com a pobreza na terra. A terra é um mundo de expiação e de provas. Ele está na véspera do mendigo. A avareza é a véspera da mendicidade. Ele não sabe trabalhar com esse recurso, vai sofrer a privação. Então sempre haverá, segundo Jesus, pobres na terra. É utopia nossa querer acabar com a pobreza num planeta de provas e expiações. O que nós temos que fazer? Aí sim, é rogar a Deus que mande para cá só espíritos bons, que não tenham que passar pela prova. Aí a terra vai ser um paraíso. Mas enquanto estiver existindo espíritos necessitados desse processo, dessa prova, vai haver pobres na terra. Então não é combater o efeito, é trabalhar na causa do problema. Tudo bem? Muito bem, então nós já vimos que a miséria ou a riqueza são provas às quais Deus nos submete. A riqueza é uma prova para desenvolvermos a generosidade, a caridade, a filantropia, a solidariedade. E a pobreza é uma prova para desenvolver a resignação, a aceitação, a coragem, a humildade e tantas outras. Há aqueles que escolhem a prova da pobreza porque querem ficar próximos da necessidade. Não querem a facilidade, não querem ficar próximo das coisas materiais. Preferem ficar ali, vivendo aquela situação, para não se desapegarem das coisas espirituais. E há aqueles que estão resgatando o passado por terem abusado da riqueza. Então as duas provas existem. E nós perguntamos para você, qual você acha que é a mais difícil? Aqui a pergunta que nos faz é a professora Terezinha no seu livro. Qual é a prova mais difícil? A riqueza ou a pobreza? E agora? Para não alongar muito o nosso tempo, que já está passando, ambas são difíceis. Ambas são difíceis. Por que será, hein? Diante da miséria, nós podemos desenvolver esses sentimentos negativos: desânimo, revolta, inveja, vontade de roubar, vontade de surrupiar, blasfêmia, incompreensão. E diante da riqueza? Ela excita o orgulho, ela excita o egoísmo, ela excita a vaidade, ela excita a vida sensual, ela excita a avareza, a indiferença e toda a sorte de abusos. As duas provas são bem difíceis. Mas nós temos uma informação de Jesus em Mateus 19, que fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus.
Ainda não vimos Jesus falar que é difícil para o pobre entrar no reino do céu. O que nos dá a entender que a riqueza deve ser uma prova um pouco mais difícil para o espírito no seu atual estágio evolutivo. Será que é isso mesmo? Vamos ver o que a doutrina vai nos dizer. Eu não queria me alongar demais, mas eu não posso deixar de citar esse exemplo que está no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, da Condessa Paula. Quem já teve a oportunidade de conhecer essa história? Lembra-se recentemente? Leu? Já leu? A Condessa Paula está ali entre os espíritos felizes, redimidos, né? E Kardec coloca as suas comunicações lá no livro Céu e Inferno. Ela desencarnou aos 36 anos de idade, no ano de 1851. E foi uma mulher de um caráter. Ela vivia como uma condessa, vivia os padrões da sua sociedade, de como ela tinha que se comportar, as obrigações com o marido, mas ela fazia caridade sem que as pessoas soubessem. Ela guardava recursos, ela combinava recursos e atendia aqueles infortúnios ocultos que ninguém sabe. Como aquele belo exemplo que Kardec coloca no capítulo que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, daquela mulher que leva a sua filha a uma mansarda e leva comida, leva roupas para aquela família e ainda vai no hospital consolar o pai da família que estava internado. Ela fazia caridade desinteressada, atendendo os infortúnios ocultos. E a sua comunicação no livro Céu e Inferno é uma mensagem de uma beleza extraordinária. Encurtando a novela, ela diz assim: eu possuía juventude, fortuna, saúde, homenagens, tudo que faz a vossa felicidade na terra. Mas o que é essa felicidade comparada à felicidade que se saboreia aqui? Que são as vossas festas comparadas a essas assembleias de espíritos resplandecentes? Que são os vossos palácios comparados a essas moradas aéreas que fazem empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios em vossos parques comparados a essas viagens que nós fazemos pela imensidade com a velocidade do relâmpago? Nossa, deve ser uma beleza, né? Nesse ponto da leitura a gente viaja, espíritos imperfeitos que somos, ficamos sonhando, quando chegar a minha vez de estar num lugar como a Condessa Paula. Deve ser uma maravilha, né? Deve ser uma maravilha. Mas a gente vira a página e ela fala assim: não foi sem lutas que cheguei a essa posição. Crede bem que não bastou a minha última existência na Terra, por mais meritória que ela tenha sido, não bastou para me garantir o lugar que eu ocupo hoje aqui no mundo espiritual. Durante várias existências experimentei a miséria, a luta e o trabalho para fortalecer a minha alma e sair vitoriosa de todas elas, todas elas. Mas restava-me ainda a última a experimentar, que era a mais perigosa de todas, a prova da fortuna, de um bem-estar material sem mistura de amargor. Essa era a mais perigosa de todas, e ela se saiu muito bem. Só que ela termina a sua instrução dizendo assim: como eu, a seu turno tereis a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la muito depressa. Note que nós temos que nos preparar bastante. E quando a gente passa na frente de uma dessas casas lotéricas, a gente vê aquela fila. Eu fico pensando quantos espíritos abnegados, desejando passar pela prova da riqueza, para serem distribuidores de bens materiais, mordomos a serviço de Deus. Eu fico encantado com esse movimento de solidariedade. Muito sério. E aí eu leio a Condessa Paula e falo: meu Deus, que perigo, que prova perigosa. E aí eu entendo a frase de Jesus: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não disse que era impossível, mas que é muito difícil, porque é uma prova que excita o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, a vida sensual e tantas outras coisas, né?
Então essa leitura da compensatória é muito interessante. Então como nós devemos nos comportar nessas duas provas? Se estivermos vivendo a prova da pobreza, como nos comportarmos dentro dela? Diz a professora Terezinha Oliveira: primeiro, cuidar do pouco que se possui e usá-lo acertadamente. Quando nós nascemos, nós desenvolvemos 32 pérolas na boca, dizia a professora Terezinha, né? Os nossos dentes. E às vezes nem cuidamos bem dessas pérolas que nós desenvolvemos, né? Cuidar bem do que a gente possui e usar acertadamente. Procurar desenvolver e aperfeiçoar a própria capacidade de produzir valores. Se nós nos sentirmos o aguilhão da necessidade, não vamos procurar nos melhorar nunca, né? Cultivar resignação, moderação, olha lá, simplicidade, humildade, honestidade, enfim, todas as virtudes que a prova da pobreza mais estimula quando bem entendida. Então olha quantas virtudes a gente tem condições de desenvolver, não é? Dentro desta prova. E praticar a caridade a seu alcance. Materialmente, ajudar com o pouco que se tem a quem tem menos ainda. E espiritualmente, com o amparo moral, afeto sincero, boa palavra e bom exemplo. Quantos de nós não atendemos aqui, irmãos nossos, no trabalho de assistência espiritual? Precisamos de recursos materiais ali para auxiliar um irmão que chega em desespero, está tentando tirar a própria vida naquela semana, está numa angústia terrível. Como é que nós vamos consolar com dinheiro, com recursos? Nós vamos consolar com a palavra amiga, com as luzes do Consolador prometido, com a fé que vamos tentar despertar nesse coração. Quanto podemos fazer? E como a Casa Espírita nos dá essa oportunidade de trabalho, né? Não invejar o rico e nem pensar mal dele. Lembrar, na verdade, que ele está sendo duramente testado e merece compaixão se estiver no caminho errado, e apoio e respeito se estiver acertando. Quantos empresários não merecem o nosso respeito? Geram emprego, né? Quantas avesitas dependem dessas empresas que dão emprego, né? Quantas criaturas, quantas crianças desenvolvem-se, educam-se, tornam-se cidadãos de bem porque tiveram o apoio, não é? Desses empregos que foram gerados e oferecidos. E na prova da riqueza, hein? Vai que alguém aí no meio da plateia está atravessando essa prova. É muito instrutiva essa instrução de Terezinha Oliveira. Como nos comportarmos? Lembrar primeiro que Deus é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida e apenas somos mordomos, usufruindo e administrando temporariamente, devendo prestar contas de tudo ao final. Lembra, né, Edson? Aquele imóvel seu não te pertence mais. Tomar cuidado para não cair no orgulho, na inércia, no egoísmo ou nos excessos do gozo material. Olha lá, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. Eu em primeiro lugar, né? É o ego enfermo. Como dispõe de mais tempo e recurso, deve o rico aproveitar para estudar e concorrer para o engrandecimento tanto moral como intelectual e material dos seus semelhantes. Veja que é uma prova, uma missão muito grande, né? Procurar prestar todos os benefícios possíveis com os bens que recebeu, sem desperdiçá-los ou enterrá-los num cofre, onde ficam sem utilidade para ninguém. É a síndrome do tio Patinho, né? Emmanuel vai dizer no Fonte Viva, uma frase belíssima: se você possui braços dispostos a ajudar, e um cérebro capaz de pensar no bem do outro, você é mais rico que um rei, que tem um palácio cheio de moedas preciosas, mas não tem a coragem de ajudar ninguém. Se nós tivermos essa disposição, somos muito mais ricos. E aí Emmanuel, fechando o assunto, né? Lembrando aquela frase de Jesus, que a gente gostaria de aproveitar o tempo para esmiuçar um pouquinho mais. Por quê? Temos ali o quê? Mais 10, 15 minutos, Edson? Vocês devem saber
que o problema da riqueza é uma coisa de longa data. Não é de hoje que o homem enfrenta essa dificuldade. E Jesus, no seu tempo, também enfrentava o problema da riqueza. Se nós vasculharmos os evangelhos, vamos encontrar 10 discursos de Jesus alusivos ao problema da riqueza. 10, espalhados pelos sinóticos e no evangelho de João. E tem um especial que está no registro do evangelista Lucas, quando Jesus estava conversando com a multidão, explicando, ensinando, falando sobre as coisas do reino dos céus. De repente chega um cidadão, ouve o mestre falando, e de repente levanta a mão e fala: mestre, diga a meu irmão para repartir a herança comigo. A gente fica imaginando uma situação cômica, né? Se chegasse aqui um orador ilustre como o Divaldo Pereira Franco ou outro, né? Ou se Chico Xavier chegasse no auge dos seus trabalhos mediúnicos, viesse aqui a Associação Espírita de Americana, falasse aqui na frente, fizesse uma preleção, e a hora que ele terminasse, nós levantássemos a mão: ô seu Chico, ô seu Divaldo, será que depois da palestra o senhor não pode ir ali comigo? Nós precisamos resolver um problema, eu tenho um irmão que não quer repartir a herança comigo. Uma situação absolutamente desconfortante. E como imaginar que alguém ali diante do governador espiritual da terra vai pedir para resolver um problema de ordem financeira? É que naquele tempo, sendo a maioria das pessoas analfabeta, os rabinos e os mestres, eles atuavam como advogados. E era comum os hebreus pedirem conselho para esses rabinos ou para esses mestres, para resolver problemas de herança, que na época não devia ser fácil, como hoje, né? Então Jesus, vendo a necessidade espiritual daquele moço, faz uma abordagem baseada em 4 situações. Ele faz uma pergunta, uma advertência, conta uma parábola e faz um sermão. Parece que ele quer fechar em 4 pontos o problema do rapaz e dar uma verdadeira assistência espiritual ali, naquele momento. Ele faz a primeira pergunta: homem, quem é que me constituiu juiz ou repartidor de bens entre vós? Como que para fazer aquele rapaz pensar: acho que eu fiz a pergunta errada no lugar errado. Muitas vezes acontece isso conosco. Buscamos a casa espírita para ela resolver nossos problemas. E começamos a perguntar e questionar por que é que ela não resolve. Como se a casa espírita tivesse a obrigação de resolver as nossas dificuldades. Ela nos dá o apoio para nós, por nós mesmos, resolvermos as questões que lá atrás nós criamos. Mas Jesus não se limita à pergunta, faz uma advertência: guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não está nos bens que ele possui. A palavra avareza lembra haveres materiais. A pessoa envolvida por haveres materiais, a pessoa avarenta, ainda vítima desse vício, ela não tem olhos para as coisas espirituais, ela perde o foco. E Jesus já dizia que é necessário ter um olho bom. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso. E o que é um olho bom? O que é um olho bom? O olho bom é aquele que não perde o foco da estrada. Imagina que você tem uma empresa, uma transportadora, que transporta cargas perigosas, químicas, de alta periculosidade, e você tem que levar uma carga muito pesada de um estado para o outro. Uma responsabilidade imensa. Você coloca quem para dirigir esse caminhão? Alguém que tem um foco na estrada, que é cuidadoso, que está sempre observando a sinalização de trânsito, os comandos na sua frente? Ou você coloca um rapaz que está distraído o tempo todo, está olhando para as paisagens, buzinando para as meninas na estrada? Quem que tem o olho bom? É aquele que não perde o foco. Mas a avareza nos faz perder o foco. Nós descuidamos das coisas espirituais, daquele objetivo central da nossa vida, que é nos reformarmos, que é nos renovarmos continuamente, que é trabalharmos pelo nosso adiantamento espiritual. E aí perdemos o foco. A vida de um homem não está nos bens que ele possui, não está mesmo. Onde é que você compra uma gotinha de paz para um coração que está sedento por suicidar-se? Que loja que vende? Onde você compra a gratidão sincera de um filho
Compra só com bens materiais? Gratidão sincera. Em que loja vende? Paga com Mastercard? Com Visa? Onde vende? Então Jesus, procurando demonstrar que a vida do homem não está nos bens que ele possui, ele conta uma parábola, que é a terceira abordagem. Bem rapidamente ele fala assim: um homem muito rico viu suas terras produzirem muito e começou a arrazoar entre si: que farei? Já sei o que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores, vou guardar todos os meus bens ali. E vou dizer para minha alma, tens muitos bens. Descansa, come, bebe, regala-te, diverte. Mas naquela mesma noite ele vai ter um sonho. E Deus vai dizer: insensato, essa noite mesmo requisitarei a tua alma. E os bens que acumulaste, o que será? Que coisa curiosa. A riqueza, ela dá uma falsa sensação de segurança. Ela cria uma ilusão de que você tem controle sobre tudo. Tem controle sobre tudo. E muitas vezes ela desperta em nós a cobiça, esses sentimentos negativos que falamos dessa prova, e nós perdemos o foco e começamos a recorrer a expedientes não muito bons. A pessoa, para adquirir riqueza, ela acaba escolhendo caminhos tortuosos. Nós vemos médicos que pedem exames desnecessários, mas porque tem convênios com laboratórios. Nós vemos advogados que criam processos mirabolantes, não visando o cumprimento da justiça, mas gordos honorários lá na frente. Nós temos funcionários públicos que aceitam propinas, doações, pichulecos e outras coisas, das quais aqui o Brasil está se tornando um exportador de valores, infelizmente. Tudo para enriquecer. Falsos religiosos, pseudo-religiosos, que tentam vender pedacinhos do céu a seus crentes. Gente, o Espiritismo não faz apologia da pobreza. Ninguém pode deixar de enriquecer. A ninguém é vetado ou proibido adquirir bens materiais, mas desde que seja honesto. Esses são os dois pontos essenciais da doutrina espírita: honestidade para adquirir e desprendimento para se desapegar. Será que nós cobramos os preços justos dos nossos serviços para quem prestamos? Será que aqueles para quem vendemos nossos produtos, nós não os lesamos em sua boa fé? Será que aqueles funcionários, se temos funcionários, os remuneramos garantindo todos os seus direitos? Será que em todas as nossas transações nós somos transparentes, somos idôneos? É coisa que nós precisamos refletir. Sendo honestos, tudo que nós adquirimos é lícito, mas é preciso a honestidade. E o desprendimento para desapegar, na hora que tivermos que desapegar. Existe uma lenda americana que conta que um abutre estava no alto de uma árvore. Ele estava faminto, com o estômago nas costas, e viu uma carcaça passar num daqueles rios gelados dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos. Era inverno. Ele estava faminto, tremendo de frio, e viu a carcaça daquele animal morto descendo pelo rio gelado. Imediatamente saltou, pousou sobre a carcaça e começou a comer. Com muita fome, comendo, mas o abutre é um animal esperto, ele come e olha o tempo todo, para ver se não tem outro predador vindo, para ver se o rio não vai desembocar numa cachoeira, e ele sente que está sendo levado por uma ribanceira, então ele come, levanta a cabeça, olha, não, ainda dá tempo, continua comendo, levanta a cabeça, ainda tem alguns metros, e vai comendo. Quando chega no momento da carcaça cair na cachoeira, ele abre as suas longas asas para sair voando, mas as suas garras estão presas, congeladas, que ficaram na carcaça, e ele desce junto com ela lá para baixo. Assim acontece com as riquezas. Elas nos cravam os pés na terra e impedem que nós façamos altos voos rumo à espiritualidade normal. Por isso Jesus dizia: guardai-vos da avareza. E ele fecha a assistência espiritual ao rapaz com a última abordagem, que é um sermão. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis, porque isso pertence aos gentios fazer.
Não se preocupe com o que comer, com o que vestir, com o que beber, porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Olhe os lírios do campo. Não tecem, nem fiam, mas nem Salomão jamais se vestiu com a beleza deles em sua glória. Olha as aves do céu. Não juntam em celeiros, não guardam. No entanto, o Pai que as vê, as alimenta. Ora, não valeis mais do que as aves? Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e os ladrões consomem e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem as traças, nem os ladrões roubam. Como diz Emmanuel, cresçamos na virtude, interpretando essa frase de Jesus. Incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã seremos visitados pela mão niveladora da morte. E possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalado em nós mesmos. Então, o que é que vamos levar dessa vida? Só o que der para carregar. Só o que der para carregar. E o Espírito Pascal, e o Evangelho segundo o Espiritismo, diz que nós podemos levar 3 coisas, né? E a gente achava que não levava nada, hein? Muita gente fala da vida, nada se leva. Ou se leva. Leva 3 coisas: inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Na prova da riqueza como da pobreza, nós corremos riscos sérios. Nós vimos aqui. Ambas são difíceis. É um terreno perigoso, escorregadio, como se estivéssemos na beira de um abismo. Mas o que nos impede de escorregar e cair nesse abismo são as qualidades morais que instalarmos em nossas almas. Como diz Emmanuel, para fechar o raciocínio, é preferível para nós que a morte nos surpreenda ou nos encontre trabalhando, em serviço, do que nos encontrar em uma poltrona luxuosa, esperando-a indefinidamente. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar.